Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais um vídeo em nosso canal. E hoje vamos falar acerca de um assunto que foi discutido no Vejam Só, pelo pastor Jamierson e pelo pastor Patrick, ok? E acredito que esse vídeo vai ser mais de uma parte. A primeira parte vai ter a segunda parte ou talvez a terceira parte em relação àquilo que nós estamos trabalhando com o texto de Mateus capítulo de número 46, de número 27, versículo 46, ok? Antes de mais nada, quero esclarecer algo para vocês, que eu e o meu canal e também as minhas análises não são consubstanciadas pelo CACP ou consubstanciadas por outras igrejas, ok? As minhas análises, elas são estritamente vindo da minha pessoa em relação àquilo que eu posso também contribuir para alguma coisa que os meus amados e queridos irmãos estão pesquisando, entende? Então é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, tá? O nosso canal, ele trabalha com a língua grega e não está associado à argumentação de ninguém, mas simplesmente à argumentação do próprio texto da língua grega. Quero deixar bem claro esse ponto. Um outro ponto que quero deixar bem claro também, isso vale para todos os estudiosos, primeiramente se deve analisar o texto grego, para depois analisar aquilo que os pais da igreja construíram de uma forma teológica, as expressões e tudo aquilo que envolveu a discussão a partir do século de número 2 para frente. Nós entendemos perfeitamente que houve concílios e termos técnicos como homoiousia e hipóstase são todos engajamentos voltados para a teologia, porque no século IV, século III, houve muito debate concernente a muitas questões que os pais da igreja chamavam de hairés, ou seja, de heresia. Quando nós estamos analisando uma verdade bíblica, a gente não vai diretamente nos pais da igreja, porque os pais da igreja, a argumentação são secundárias. E uma outra coisa deve deixar bem claro: os pais da igreja não são canônicos. A única coisa que é canônica é a palavra de Deus, do Antigo Testamento e também Novo Testamento, tá bom? A única coisa que é canônica. Muita gente se prende muito àquilo que os pais da igreja falaram e não olham o texto das Escrituras, ok? Os pais da igreja só vão estar certos se realmente o texto das Escrituras falarem aquilo que eles estão trabalhando, falarem corretamente ou consubstanciar corretamente, unir a eles de acordo com aquilo que eles estão trabalhando, tá? É claro que podemos cunhar termos técnicos para expressar uma ideia das Escrituras. Todavia, as Escrituras, elas estão muito acima de qualquer concílio que existiu ou que existe para condenar alguém, chamar alguém de herege. Os concílios que existem hoje, os simpósios que existem hoje, não dão autoridade para dizer que uma igreja é herética, a outra não é herética. O que diz isso, o que afirma isso, estritamente é a palavra de Deus, para dar base a isso. E não somente um concílio, que muitas vezes pode ser tendencioso. Estou falando concílios, estou falando simpósios, estudos que acontecem dentro de nosso contexto atual, ok? Analisando o que ocorreu no debate, analisando somente um ponto, estritamente um ponto, tá, gente? Entre tudo que foi falado, vou analisar somente um ponto. O texto de Mateus capítulo de número 27, versículo 46, é literal ou é figurado? O próprio texto deixa claro sua literalidade ou não? Ou expressa realmente uma figura de linguagem? Já vou dizer de cara, o texto é literal. O texto em momento algum traz uma figura de linguagem. Perdi, anaten, horen, anepoesen, Jesus, fonen megalegon, Eli, lima sabachthani. Lima sabachthani. Tudo assim, temu, inantini,
en catélepes. Mateus capítulo 27, versículo 46. Vamos analisar com cuidado. Nós temos aqui a expressão perdi anaten horan aneboesen, ou seja, acerca da hora nona hora, tá? Exclamou, ele exclamou. Nós temos a terceira pessoa do singular, tá? Nós temos aqui um verbo aoristo, no indicativo, voz ativa, tudo bem? Terceira pessoa é aoristo e indica a terceira pessoa do singular. Ele quem? Ele, Jesus, clamou com uma grande voz. Então, nesse pressuposto aqui, analisando perdi, olha que per aqui pode ser trabalhado, ou em si, isoladamente, pode ser trabalhado no acusativo e no genitivo. Se fosse no genitivo, aí sim era usado como uma figura de linguagem, mas aqui não, a frase é acusativo. Enaten oran, hora nona. Enaten, claro, a sua terminação indica aqui que é feminino. Oran, da mesma forma, indica que é feminino. Está no caso acusativo por causa da sua terminação, ok? Então nós temos aqui eneboesen. Eneboesen indica que a voz é ativa, estando no aoristo, mas a voz é ativa, o modo também é indicativo. E o modo indicativo indica o modo da certeza, o modo realmente do acontecimento, o modo do real e não o modo do figurado, tá? Existe também, no modo indicativo, uma figura, só que no texto aqui está carregado de literalidade, como nós estamos trabalhando. Então aconteceu a hora nona, então existiu realmente a hora nona, tá? É o período, tempo, e diz que Jesus exclamou. Exclamou aqui, esse verbo está agregado com a preposição ana. Ana, agregando ao verbo, indica que algo foi falado possantemente. Algo foi pronunciado com uma voz possante. Isto indica também que houve um sentimento envolvido em todo o texto. Tá? Daqui a pouco a gente vai comentar acerca disso. Então o que ocorre? Então foi falado possantemente. E quem falou? Ele. Jesus. Jesus falou. Tá? Indica aqui o sujeito da oração. Também falou como? Phone megale, ou seja, com uma grande voz. Tá? O sujeito de nossa oração aqui é Jesus, tá? Dessa primeira parte, e ele falou com voz possante, ele falou com uma grande voz, exclamou, gritou e disse, tá bom? Que é legom, dizendo. E o que ocorre aqui? Se Jesus, ele exclamou, gritou com uma grande voz, isto é uma literalidade do texto. Então, de fato, isto ocorreu e aconteceu. Isto aqui não é teatro. Isto aqui, de fato, Jesus pronunciou. Está envolvendo também todo o seu ser, toda a sua forma psicológica. Jesus, na cruz, está agonizando e ao mesmo tempo vai liberar agora algumas expressões que muitas vezes fogem de nossa percepção humanamente falando. Então, dentro desses dois pressupostos, o texto aqui, até aqui, ele é literal. Tá bom? Vamos analisar o restante. Diz que ele dizendo. Nós temos aqui um particípio verbal, tá bom? Ele é um particípio verbal, dando uma ideia de gerúndio. Aqui ele não é substantivado porque ele não está com artigo. E dizendo o quê? Ele mar sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Aí o que acontece? O texto grego vai começar a produzir isso aqui, ó. Tudo istin, ok? Tudo istin. Ou seja, isto é, ou isto deve ser traduzido, ou isto é. Isso aqui é a explicação disso aqui, tá bom? Isto é, semul. Ou seja, Deus meu, Deus meu. Nessa frase aqui, essa frase está altamente no vocativo. O vocativo é quando uma pessoa fala diretamente para outra pessoa. E essa frase está no vocativo. E essa frase está cheia,
carregada de sentimentos, está vibrante. Jesus está pronunciando com uma grande voz, né? Está praticamente gritando como tipo um desespero na cruz, e esse desespero está caracterizado em relação àquilo que foi escrito pelos evangelistas. O vocativo é para direcionar realmente mesmo que a fala de Jesus é diretamente a Deus, e o vocativo também mostra ali uma sensibilidade ou uma vibração dentro do sentimento de Jesus. Jesus está passando por muita coisa mesmo para poder pronunciar isso aqui. Temut remu, inanti, porque me encatelipes, me abandonaste. Esta é a forma vibrante do texto. Encatelipes, você vai fazer um registro de encatelipes, e um registro dentro da área da linguística, dentro da sintaxe, você percebe perfeitamente que ele não é encarado, que essa palavra, que esse verbo, não é encarado como um verbo, por exemplo, figurado, uma figura de linguagem. Dentro do seu enunciado, dentro do seu pressuposto, o verbo também, ele não está adquirindo não está reclamando de um objeto direto em relação ao verbo. O verbo pode ser encarado como intransitivo. Então, gente, isto que eu queria analisar com vocês. Encatelipes, nós temos aqui lip, a raiz, es, segunda pessoa do singular, cat, que vem de cata, tá? Que é uma cata, é uma preposição que está agregado, ok? Prefixo em, aqui é o gama, é nasal, tá bom, gente? O gama tem uma ré quando ele está junto com capa, o próprio gama, ri e o psi, ele é chamado de gama nasal. Na frase em si, não tem como dizer que isto aqui é um elemento de uma figura de linguagem. Por que não é? Porque isso de fato aconteceu. Aconteceu a vibração de Jesus em me chamar Deus. Aconteceu a pergunta, por que me abandonaste? Aconteceu, por exemplo, que Jesus, ele exclamou, gritou, né, com uma voz possante. Ou seja, Jesus na cruz, ele expressou de uma tal forma que indica uma coisa para nós. Ele estava carregando realmente o pecado da humanidade, porque isto aqui nos mostra um desespero. Isto aqui nos mostra algo muito possante, muito firme. E uma outra coisa que deve notar, que o verbo encatelipes é um verbo auristo, tá bem? Indicativo, tá? Voz ativa, segunda pessoa do singular. O lar, ok? Porque se fosse, por exemplo, a primeira pessoa é on, a segunda pessoa é es, a terceira pessoa é e, ou en. On, es, e, homem, et, on. Esse verbo é estritamente é o chamado segundo auristo e não auristo, simplesmente auristo sigmático, ok? Então, o modo indicativo indica o modo da realidade, ok? Não são todos os verbos que indicam sempre o modo da realidade, mas no indicativo, a sua forma costumeira é indicar que houve uma realidade. Não é indicar que houve, por exemplo, uma figura de linguagem, porque ele está associado a diversas partes da construção frasal, aonde Legon também diz que está expressando. Ele está expressando algo que está sentindo. Tá? Fone, que é a voz, megalei, que é algo muito grande, também é a expressão, é a forma que Jesus encontra, é a vibração em relação àquilo que também ele está passando. E todo sentimento é trabalhado nesta última palavra. Porque me abandonaste, me desamparaste. Vários especialistas dizem o seguinte, que encatelipes, quando é associado à pessoa, realmente é associado ao abandono, a deixar só ou a deixar sozinho, que é a mesma coisa. Tá bom? Gramaticalmente, sintaticamente, olha que eu não fiz uma sintaxe profunda como eu faço, mas simplesmente fiz algumas classificações, tá? Em relação
ao vocativo, em relação ao particípio verbal, legon, em relação ao substantivo, que escreve aqui, fone, tá? Fone, o substantivo, e o seu adjetivo, tá bom? Também, enante, que é a hora nona, também junto com o seu substantivo, adjetivo mais substantivo, e a oração em si diz que, literalmente, Jesus pronunciou, porque me desamparaste. De fato, isto é literal. Agora, outros porque, se foi separação divina da humana, isso requer um outro tipo de análise. Mas a análise que está aqui no texto grego, de fato diz que realmente houve um abandono literal de Deus para com Jesus. Aqui não está dizendo que é o pai abandonou o filho, mas Deus desamparou Jesus. Pelo momento simples, o aoristo do indicativo, o aoristo nunca vai dizer que algo vai permanecendo. Então, quando Jesus pronuncia, porque me desamparaste, é algo no passado, é algo que ficou praticamente no passado e que não tem não tem o seu perdurar ali no presente. Então, foi um momento, praticamente que dá para elucidar pequeno, que houve esta sentença, este abandono de Deus para com Jesus. Ou seja, estava acontecendo alguma coisa ali para Deus ter abandonado Jesus naquele pequeno momento. Mas que agora, depois disso, ele volta a se associar com ele. Isso gera uma especulação e mais especulações. Mas o texto, meus amados e queridos irmãos, é literal, não é figurado. Não tem como ser figurado. Por isso que eu digo sempre, a teologia não pode sobrepujar o texto grego. O texto grego é com o texto grego que se faz teologia, e não com o texto em língua portuguesa, e não com especulações, ou principalmente com os pais da igreja. Os pais da igreja é secundário, aqui é primário, entende? Porque quem escreveu isso aqui, queria que você entendesse da mesma forma que está aqui na lousa. Entende, gente? Sempre assim. Se respeitarmos o limite do texto bíblico, jamais cometeríamos palavras infundadas, palavras que não têm a sua estrutura, porque o texto que é analisado é Mateus capítulo 27, 46, e se analisar Marcos, que é a forma, por exemplo, dos sinóticos, em vez disso aqui, vai ter a mesma vibração, ok? O modo indicativo é o modo da realidade, tá? O aorista indica que aconteceu alguma coisa anteriormente, ou seja, no passado, e que não se perdura para sempre. Ou seja, um breve momento, realmente Jesus ficou abandonado por Deus. Ou seja, Deus abandonou Jesus. Existe a causa e o porquê disso. O Novo Testamento já fala da causa e o porquê Deus abandonou Jesus por um breve momento. Paz e graça a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Comentem, tá bom, gente? Se quiser se inscrever no nosso canal, estamos aí. Ok? Se quiser também fazer nosso curso de grego, nós temos um curso de grego que vai do básico até o avançado. E as pessoas estão gostando muito, porque o curso de grego nosso é um curso, hoje, não é simplesmente um curso que eu gravo videoaulas, mas é um curso que também nós temos aula online, ao vivo, através do aplicativo Zoom, que você consegue estudar pelo celular, pelo computador, pelo seu televisor, também se instalar, tudo bonitinho, ok? E os alunos estão satisfeitos com o curso. E estamos aí. Divulgue nosso canal, divulgue nosso curso. Eu sou o seguinte, não estou preso a dogmas de ninguém. Graças a Deus. Mas estou preso ao texto grego da palavra de Deus. Paz e graça a todos em Cristo Jesus.